Fala galera, quem fala é o Diego Araújo. Vamos embora para o primeiro vídeo aqui no canal aqui, né? Vamos começar hoje o vídeo sobre a partida do Vasco, o empate em 0 a 0 na Copa do Brasil fora de casa. Uma partida hoje onde o Vasco ele teve chance de sair como vitorioso da partida. Uma partida que na minha análise, o Vasco fez uma boa partida, né? Ali, principalmente no primeiro tempo, o Vasco teve chance de marcar o gol. Só uma coisa antes, galera, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like para fortalecer muito. Estamos começando aqui essa batida de vídeos. Nesse início de canal eu não vou trazer muitas notícias do Vasco, vai ser mais análises de pós-jogo por enquanto. Se vocês gostarem dessa dinâmica aqui, eu posso fazer futuramente mais lives no canal aqui também de pré-jogo, pós-jogo. Vocês aqui botam nos comentários aqui embaixo opiniões, sugestões do que eu posso acabar trazendo aqui no canal, voltado a Vasco, né? Que agora eu mudei o nosso foco do canal. Bom, vamos pro primeiro tempo. O Vasco começou o jogo no primeiro tempo de uma forma inteligente, boa, o Vasco. Vendo que o CSA ele tava vindo numa retranca, se defendendo, pensando no seguinte, levar o 0 a 0 ou para São Januário, ou para tentar fazer um gol no contra-ataque no 1 a 0, porque pro CSA, como era um time de todo respeito, mas de um nível técnico mais abaixo, eles iam se defender, deixar a bola com o Vasco, que é o que o Diniz gosta, que é o Vasco trabalhando, rodando a bola ali e buscando ataque. Só que o problema do Vasco é o seguinte, a equipe do CSA, apesar de estar só se defendendo, se defendeu muito bem, diga-se de passagem. Ali o Vasco ele conseguia trabalhar a bola, vir com a bola, o zagueiro do Vasco conseguia carregar a bola, o João Vitor conseguia vir até o meio de campo, o Lemos, tanto que o Vasco teve chances com o Lemos e com o João Vitor já de arriscar chutes de fora da área, conseguir dar um cruzamento ali. E tanto que o Vasco estava tanto pressionando o ataque no primeiro tempo, que o Paulo Henrique estava indo lá no ataque, lá na frente do ataque, lá o Paulo Henrique estava indo, que o Paulo Henrique nem estava voltando muito, o Paulo Henrique estava espetado lá na frente, tanto que você via no jogo do Vasco, bolas chegando, tanto pelo lado, pelo outro, o Paulo Henrique e o Piton, muito lá, os dois laterais jogando quase que como um ponta ali, fazendo uma dobra entre ali de um lado o Paulo Henrique e o Ryan, e do outro o Piton fazendo uma dobra com o David, que é um jogador que eu vou dar um destaque aqui, ele e o Nuno, vou falar deles aqui, mas daqui a pouco eu falo. Voltando aos lances do jogo, o Vasco estava indo, só que tinha um problema. A equipe do CSA, ela veio fechadinha, montou o ônibus ali em frente à zaga, e a equipe do Vasco parecia, vamos dizer assim, trabalhava bem a bola ali, tocando meio de campo, conseguia vir da zaga bem, fazendo o que tinha que ser feito, né? Só que tinha um problema. Quando chegava ali no último terço, para definir a jogada ali, um cruzamento, ou um passe, um chute, o Vasco não conseguia, porque às vezes a zaga do CSA estava muito bem postada, cortava, dava um chutão para frente, tirava a bola dali, dava um bicão, ou simplesmente o Vasco não estava sabendo. O Paulo Henrique, que é um jogador que eu posso dizer aqui, que foi um dos destaques do Vasco no jogo de hoje, ou cruzava errado, ou quando cruzava, o Verratti não conseguia alcançar, ou cruzava muito longo e a bola passava. Piton é outro que cruzava também às vezes errado, ou quando cruzava o Verratti cabeceava para fora. O Vasco no primeiro tempo teve chance de fazer o gol. Teve algumas cabeçadas que foram boas, sim, eu posso dizer, do Verratti. Teve mais chance ali de dar um chute fora da área, um cruzamento. Só que o Vasco tá nos últimos jogos, né? O Vasco vinha fazendo isso, né? Vamos botar aí os últimos jogos do Vasco, que é o Grêmio Internacional, os jogos que o Vasco fez. Nos dois jogos, o Vasco teve chance de fazer um placar elástico, mas aí o time do Vasco se desesperou ali, não pode dizer que se desesperou, não conseguia marcar os gols, se desesperando, e o adversário foi lá o que fez, que empata o jogo, e aí o Vasco não saca a vitória. Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Internacional, hoje o Vasco não conseguiu nem fazer um gol. Bom que também não levou, né, conseguiu se defender bem. Um jogador aqui que eu vou destacar negativamente do Vasco, que já vem fazendo partidas ruins, que na minha opinião já devia pegar um banco no time do Vasco, é o João Vitor. Por quê? João Vitor, gente, ele apesar de ser um zagueiro rápido, de boa saída de bola, e às vezes até sendo um cara que vai até a frente para cruzar, apesar disso, vem numa má fase, erra muito, é muito expulso, já vinha desde o ano passado sendo muito expulso, às vezes por lances idiotas que não precisava, como o lance de hoje, que era um lance no ataque do Vasco, que não ia gerar nenhum perigo, que dava pro Vasco, com certeza ali, mais à frente, recuperar a bola, ele me dá uma falta, já com a amarela, uma falta aí que não precisava, que é uma falta que com certeza qualquer juiz ia expulsar ele, e ele acabou fazendo isso, né? Sabendo que o juiz com o Vasco já tem má vontade, ele ainda foi forçar um lance desse pra quê? Já sabendo do histórico que tem, há de se ver no último jogo, aí ele vai me fazer uma dessa, é expulso, e aí? Aí como é que o Vasco fica pro jogo da volta?
vai ter que jogar com o Lucas Freitas, pô, que é outro zagueiro também que não tem qualificação nenhuma. E assim fica difícil, Agora, entrando num outro assunto, sobre Fernando Diniz. Já tem uma reclamação para fazer ao senhor Fernando Diniz. A gente entende que o Fernando Diniz, desde que ele chegou no Vasco, melhorou a equipe do Vasco? Com certeza, melhorou a equipe do Vasco, pois a equipe do Fernando Diniz produz mais do que a equipe do Carille, o time do Vasco. Ele é mais ativo no ataque do que o Carille, que o time do Carille era um time que se retrancava, defendia, e num possível contra-ataque fazia os gols. Já a equipe do Fernando Diniz é um time que vai pra frente, busca sempre o ataque, busca jogadas. Tanto que o Vasco nos últimos jogos é um dos times que mais vem tendo chance de gol, né? O problema é que o time não consegue efetivar essa chance, né? Fazer o gol. O time do Vasco, na mão do Carille, era um time que atacava pouco e marcava muito. Agora o time do Diniz é o contrário. Ataca muito, mas não consegue marcar os gols. Não consegue ser efetivo no ataque. Verratti é outro, né? Que não consegue mais fazer nada, né? É um jogador que ali em campo do Vasco é um a menos, né? É um jogador que erra muitas cabeçadas hoje em dia, não consegue mais acertar que nem ele tinha aquele faro de gol. Muitos lances, claro, ele perde. Quando o time do Vasco precisa ser reativo, né? Que é o time do Vasco que tá quando teve um jogador expulso, como hoje, e no jogo contra o Internacional, quando tem que ser reativo, ou quando o time não é o time que vai propor a jogada no jogo, o Verratti não acontece em campo. O Verratti é zero, nulo. Não conte com o Verratti, ele não vai conseguir fazer nada. Tanto que no último jogo contra o Internacional, o Verratti deu a bola no pé do jogador do Internacional fazer o gol. Então, tipo assim, não dá pra contar com o Verratti. E o Diniz não entende isso. O Diniz entende isso. Tendo no banco de reservas, eu nem dei uma olhada, eu vou dar uma olhada aqui agora. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Se o GB tava no banco. Mas se o GB tava no banco hoje, por que não utilizou o GB? O GB vem bem na base, fazendo muitos gols, sendo bem importante pro time da base. Por que não tentava o GB? A única chance que o cara deu pro GB, o Piton foi expulso lá na altitude. O GB teve que ser substituído para poder botar um lateral no lugar do Piton. Ele não teve chance de mostrar se ele tá capaz de jogar no profissional, o GB. Ano passado teve uma chance, foi bem, depois subiu de novo. E aí? Não acha que vai usar o GB, não? Um jogador bom, pode valorizar mais uma joia da base. E aí? Faz o quê? O GB vai ficar ali no banco ali, comendo banco ali, enquanto o Verratti tá mal em campo. O Verratti não tem cadeira cativa no time titular, não, pô. Foi importante pra gente, nos salvou do rebaixamento de 2023, beleza. Mas jogador de futebol, quando tá mal, tem que pegar um banco. Vamos dar um banco pro Verratti pra ver se ele acorda e melhora. Botar o GB pra jogar, ou outros jogadores da base. Vamos tentar mexer. Quando não tem opção no banco, porque o time não tem dinheiro pra contratar, vamos em busca da base. O Diniz consegue fazer isso, já foi no Fluminense, testando jogadores da base, pra ver se dá certo. Mas por que não faz no time, não tá fazendo isso no Vasco? Temos no banco Estrela, o GB, mas não testa a base. Pra zaga, que tá vendo que tá os zagueiros, o Maurício Lemos tá bem, é um zagueiro que eu posso bater mal, o Maurício Lemos é a única ali na zaga que tá conseguindo fazer algo minimamente correto. Mas aí, João Vitor, mal. Lucas Freitas, mal. O Hugo Moura, que é uma coisa que eu vou entrar daqui a pouco nesse mérito agora, não é zagueiro. Por que não tenta tenta testar da base? Um Luiz Gustavo, um Lincoln. Por que não testa os zagueiros da base? Aí fica tentando testar jogador de meio campo na zaga. Pô, pelo menos que ele faça com um cara que tenha a mínima qualidade de ser zagueiro, porque o Hugo Moura mostrou que não sabe ser zagueiro. Uma coisa que eu percebi desde a hora que ele botou o Hugo Moura pela primeira vez zagueiro e no jogo de hoje, é que o Hugo Moura, ele, quando vai pra zaga, ele erra todo o bote e deixa o cara do adversário na cara do gol. No jogo de hoje, teve 2 lances no jogo que o atacante, se não me engano é Thiago o nome dele, o atacante do CSA, a bola vinha, um chute pra frente, um chutão pra frente lá, dos zagueiros do CSA. A bola vinha, o Hugo Moura furava de forma bizonha e o cara do CSA sempre saía na frente, porque o Hugo Moura não é zagueiro. O Diniz quer insistir com essa, Hugo Moura zagueiro, Hugo Moura zagueiro. E ele não é. Todas as vezes que ele botou o Hugo Moura de zagueiro, não deu certo. Não deu certo. O Vasco sempre ou tomou gol ou o time piorou na partida defensivamente. Não adianta. O Hugo Moura não é zagueiro. O Diniz não entende isso. Outra reclamação que eu tenho que fazer do Diniz no jogo de hoje é que o Diniz, não só hoje, mas como em muitos jogos do Vasco, vem substituindo mal. Demora para substituir e quando substitui mal. Eu não entendi a entrada do Lloyd Augusto no jogo de hoje. O Lloyd, desde que chegou no Vasco, não se mostrou por que veio. Não faz boas partidas. O time com o Lloyd Augusto vem mal, muito mal. O Lloyd Augusto vem vindo no Vasco. Desde que chegou, não mostrou para que veio. Já brigou com o próprio senhor Diniz.
Eu não entendo o que o Lloyd Augusto faz na equipe do Vasco, porque nunca produziu nada. Aí num jogo de Vasco, tá precisando de gols, o Lloyd Augusto entra em campo. Eu não entendo isso. Tendo no banco de reserva jogadores, vamos dizer assim, melhores qualificados do que ele, como o Garré. Eu acho que no lugar ali onde o Lloyd Augusto entrou, pra ele ter botado o Garré. Aí caiu o Nuno pela ponta, Garré e Coutinho. Aí fica difícil defender os jogadores do Vasco dessa forma. Fica difícil defender o Diniz, substituindo mal o time do Vasco. O time do Vasco é um time tava bem no jogo, vinha bem no jogo. Aí depois que o Diniz me bota Lloyd Augusto, que mal, Lloyd Augusto mal. Coutinho entrou bem, Coutinho mudou a dinâmica do jogo, é um jogador diferenciado, a gente sabe que dá a qualidade do Coutinho, mudou o jogo. O problema é que o Coutinho ao lado dele tinha Lloyd Augusto para tabelar, que é um completo ninguém. David, hoje eu acho que o David não foi bem, como vinha nas últimas partidas, não gostei da partida hoje do David, achei o David hoje errando muito passe fácil, muita coisa simples. Mas também eu acho que o David hoje foi mal porque o Diniz inventou de mexer na posição do David. Pra mim, tinha que fazer que nem ele ia fazer nos últimos jogos do Vasco, onde o Nuno era o ponta esquerda e o David fazia aquele como se fosse um 10, o central do time. Que o David que armava a jogada. Ali o David vinha bem no Vasco. Quando o Diniz inventou de botar o David como ponta e trazer o Nuno pro meio, mexeu no esquema. Sem necessidade, pois o Vasco vinha bem, não tinha conseguido resultado, mas vinha apresentando um futebol bom. Podia ter mantido o David no meio. Pra que inventar, mudar esquema tático? Eu acho que não precisava ter mexido no esquema tático. Manter esse esquema tático que jogou contra o Internacional, eu acho que o Vasco hoje tinha plenas condições de vencer o jogo. Pois, mesmo mudando, o Vasco foi bem. Mas o David não conseguiu exercer o mesmo nível quando botou ele na ponta. Ele, como 10 ali, funcionou ali melhor do que na ponta. Ele, quando foi no Mas é isso. Acho que o Vasco se portou bem no jogo de hoje. Não foi aquela partida maravilhosa que a gente se diz assim, ó, o Vasco jogou bola demais. Jogou o que deu, o suficiente para conseguir um empate na Copa do Brasil. Independente do adversário, é um bom resultado, pois em casa a obrigação do Vasco vencer. Tem que vencer, obviamente, porque é em casa contra um time mais fraco. Obviamente, a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Já vimos isso com o próprio Vasco sendo eliminado em casa para times assim, então eu acho que dá para ganhar, mas tem que tomar cuidado para não ser surpreendido pelo CSA em casa. Como o Vasco já foi surpreendido muitas das vezes, teve que se virar nos pênaltis. Então o Vasco ter que jogar inteligente, consciente, para não ter que ir para os pênaltis novamente na Copa do Brasil. Pois ano passado tivemos que passar a Copa do Brasil contra Água Santa, Fortaleza, Atlético Paranaense. Esse ano já tivemos uns pênaltis agora na Copa do Brasil já, contra o adversário que eu me lembro quem era. Mas já tivemos que passar de novo, foi no Operário. Isso, lembrei, Operário. Então vamos ter que melhorar para não ter que passar por pênalti novamente. E pra mim eu acho que tem grandes condições de ganhar. É domingo, né? Se não me engano, jogo contra o Mirassol. É uma partida complicada. Mirassol vem bem no campeonato, é o 7º colocado. Mas tem que tomar cuidado, pois tem 3 desfalques importantíssimos, que é o Paulo Henrique, o Piton e o Léo Jardim. Tem alternativas não muito boas. O Leandrinho eu acho que é uma boa alternativa ali, que eu acho que podia usar essa partida para dar mais uma rodagem para esse moleque que voltou da Arábia, para ele ganhar mais rodagem na equipe do Vasco, pois ano passado ele vinha bem na equipe do Vasco. Eu não entendi até hoje essa empréstimo do Vasco, um jogador que vinha bem no ano passado. Ao outro lado vai ter que ser o Vitor Luiz, não tem outro, é Vitor Luiz. Temos o Pumita Rodrigues também, que pode brigar ali, mas não vem numa boa fase. Vamos ver o que o Diniz vai fazer. No gol, não tem mistério, é o Fusato mesmo. É o reserva do Léo Jardim, veio pra isso. E é isso. Pro jogo contra o Mirassol. Na volta, buscar a classificação. O Vasco tem que fazer isso. Tem condições de fazer isso. Mostrou hoje que é capaz de vencer esse CSA. E vambora, em busca da vitória. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.